Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi trazer uma proposta diferente, que é trazer o nosso conteúdo a partir de um livro que eu li, um livro maravilhoso, tão gostoso de ler, pelo menos para mim, que eu li em uma semana. O livro ele tem inicialmente uma proposta um pouco mais pesada, mas no decorrer do livro ele vai ficando realmente mais tranquilo, vai trazendo reflexões positivas e o livro da vez é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu comprei ele recentemente por indicações, eu não lembro exatamente quem me indicou, mas eu vi uma indicação desse livro na internet e o que me chamou a atenção nele foi essa contracapa dele que tem ali a historinha do que vai acontecer no enredo do livro e no final ele coloca o que faz a vida valer a pena. Então eu achei isso muito importante, gostei, peguei e é um livro maravilhoso e por isso fique aqui comigo porque até o final desse vídeo com certeza você também vai querer ler esse livro. Mas antes, se caso você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois toda quarta-feira tem vídeo novo e por aqui eu compartilho sobre assuntos de autoconhecimento, psicologia e autodesenvolvimento. Agora vamos então entender primeiramente um pouquinho do enredo do livro. Volto aqui novamente a apresentar ele aqui para vocês. Então vou contar um pouco da história para que vocês consigam entender qual é a dinâmica desse livro. A ideia do livro é que ele compartilha sobre a história de Nora. Nora é uma mulher de 30 e poucos anos que está passando por grandes dificuldades na sua vida. Ela está num quadro deprimido e tem, enfim, nos últimos tempos, assim, nas últimas até 24 horas, acontecem muitas coisas, sucessivas coisas negativas na sua vida. Então ela perde o emprego, ela perde o seu gatinho, ela ajudava um senhorzinho pegando remédios para ele e aí ela descobre que ele já não precisa mais dessa ajuda dela. Então acontece uma sucessão de coisas que deixa ela realmente sem perceber qual que é a utilidade dela no mundo. E aí é nesse momento que ela pensa que a vida dela já não faz mais tanto sentido e decide acabar com esse sofrimento. Mas um ponto importante que marca a vida da Nora, vamos dizer assim, é que ela tem muitos arrependimentos. Ela se arrepende das decisões que ela não tomou, das atitudes que ela poderia ter tido, de ter se conectado mais com o que era realmente importante para ela. Então é como se ela fosse um poço ali de arrependimentos e isso marca bastante esse começo de livro também. E aí nessa noite que acontecem esses sucessivos fatos, Nora acaba tomando várias medicações no intuito de tirar a própria vida. Nesse ponto, quando ela, enfim, dorme, né, porque ela tomou muita medicação, e aí ela acorda nessa biblioteca da meia-noite, e nessa biblioteca tem vários livrinhos verdes, que nem tem nessa capa aqui. Vários livrinhos verdes, que são várias possibilidades da vida dela, que poderiam acontecer se ela tivesse tomado decisões diferentes. Então, se ela tivesse seguido por outros caminhos, ao invés do que ela escolheu seguir. Ou seja, uma infinidade de possibilidades, porque desde nossas pequenas decisões às nossas grandes decisões nos levam a rumos diferentes. E dentro de todos esses livros verdes existe apenas um livro que é diferente, que é um livro meio cinza, meio dourado, que até também tem aqui na capa. E esse livro é o livro dos arrependimentos. Então é um livro que ali nele coloca que é um livro pesado, que tem muitas... É como se fosse um livro de dores, né? Tudo aquilo que ela pensou que foi difícil, que ela não deveria ter tomado de decisões, toda a culpa que ela tinha estava dentro desse livro e foi ali que ela começou a perceber quais outras oportunidades ela poderia ter na sua vida, a partir desse livro de arrependimento. Então, todo arrependimento que ela tinha, ela pensava numa possibilidade de voltar lá atrás. Então, tá, se eu não tivesse seguido pelo caminho X e fosse pelo Y, como estaria a minha vida? E ali ela começa a experienciar diversas vidas mesmo, desde vidas grandes de ser coisas, né, enfim, uma celebridade talvez, conquistar grandes feitos, até realmente ter uma vida simples vivendo numa cabana, por exemplo. Mas é aí que a gente encontra o ponto do livro. O livro ele não é assim surpreendente. De maneira geral, você até consegue saber para qual caminho o livro vai percorrer, porque ele realmente não é um livro que tem uma reviravolta. Mas o mais interessante são as reflexões que ele traz, e uma delas é: por mais que ela tivesse 1001 vidas para escolher ou para experimentar, todas elas tinham suas dificuldades. Então eram vidas que tinham as suas qualidades, mas também tinham as suas dificuldades, ou seja, não existe uma vida perfeita. E isso eu acho que se conecta tanto com a realidade da maioria das pessoas, porque é muito comum às vezes a gente se pegar pensando: nossa, como minha vida estaria se eu tivesse seguido por outra vertente, por outras escolhas? Como minha vida estaria se eu tivesse aceitado tal proposta de emprego? Então a gente vive ali remoendo como se a nossa vida fosse melhor
se a gente tivesse tomado escolhas diferentes. E isso é uma dor muito grande, porque a gente está olhando para aquele ponto que a gente não tem mais o que fazer. Aquilo que passou não tem como mudar. Só que eu fico estagnado, porque é como se minha vida só fosse boa se aquilo lá atrás tivesse acontecido. Então você percebe que você fica num beco sem saída, não tem como sair daqui. Aquilo que eu poderia ter feito eu não fiz, o tempo já passou, então agora eu sou meio que obrigado, então eu fico presa na expectativa de que minha vida não tem mais para onde ir, porque passou a época que eu poderia mudar alguma coisa. E aí o que eu acho realmente interessante é, realmente, sua vida poderia seguir para vários outros caminhos, mas ninguém te garante que seria melhor que a vida que você tem hoje. Eu costumo dar um exemplo enquanto eu estou atendendo meus pacientes, principalmente sobre decisões e quando a gente acha que tomou decisões erradas ou se culpa realmente pelas decisões. Então, gostaria que vocês imaginassem 2 caminhos para você seguir. São 2 caminhos relativamente parecidos, certo? Então, eu tenho de um lado uma estrada muito bonita, com árvores, com flores, com uma paisagem bonita, e do outro também. Só que acontece que desse lado as flores elas são mais rosas e desse lado as flores são mais roxas. E aí você fica na dúvida, qual caminho eu vou? Eu gosto de rosa, mas eu também gosto de roxa, para que lado eu sigo? E aí, enfim, você pensa, vai pelo caminho das flores rosas. E ali você começa a trilhar essa estrada. Enquanto você está nessa estrada, o tempo ele não permanece o mesmo. Às vezes começa a chover, você pode passar frio, tem dias que o tempo está nublado. O chão, que antes era de uma grama fofinha, agora já está molhado de tanta chuva que caiu. E aí, no meio desse percurso do caminho das flores rosas, você pensa, tá, se eu tivesse escolhido as flores roxas, eu estaria mais feliz. Só que o que acontece? Você não está caminhando por aquele caminho. A gente só conhece as dificuldades do trajeto que a gente escolhe percorrer. Não tem como eu saber as dores de um caminho que eu nunca andei. Como que eu vou saber as dores de uma pessoa que escolheu, sei lá, viver solteira se eu sou casada? Como que eu vou saber as dores de quem decidiu, por exemplo, experimentar a vida de viver fora se eu não sair? Entende? É difícil a gente se colocar num lugar de dor daquilo que a gente não viveu na realidade. E o que eu vejo como mais brilhante na escrita desse autor é que ele coloca como os nossos pensamentos eles podem interferir na nossa forma de ver a vida. E é bem a base da terapia cognitiva. Não é como as coisas são, mas sim como eu olho para essas coisas. Então, a nossa forma de enxergar o mundo interfere muito se a gente vai se sentir bem nas circunstâncias que nós estamos, se a gente vai lidar bem com as nossas dificuldades, se a gente vai lidar bem com aquilo que passou e talvez eu não tenha feito boas decisões dentro daquilo que eu considero pro hoje. E agora eu quero ler um trechinho do texto para vocês. É só uma parte que, assim, me tocou bastante e também para instigar a curiosidade em vocês de um dos momentos do livro, é mais pro final, onde ela escreve uma carta, meio que uma carta para si, e o título dessa carta é Uma Coisa que eu Aprendi, escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. No caso, na vida que ela experimentou. E aí eu vou ler só alguns pontos porque é uma carta longa. É fácil lamentar a vida que não estamos vivendo. Fácil desejar que tivéssemos desenvolvido outros talentos. Dito sim para diferentes convites e ofertas. Fácil desejar ter trabalhado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular, ter feito parte de uma banda, enfim. E aí ela continua dando exemplos aqui. Não exige esforço sentir falta dos amigos que não fizemos, do trabalho que não realizamos, das pessoas com quem não nos casamos e dos filhos que não tivemos. Não é difícil se ver através da lente de outras pessoas e desejar que você fosse todas as diferentes versões que elas colocam para você. Mas não são as vidas que nos arrependemos de não termos vivido que são os problemas de verdade. É o arrependimento em si. Não dá para dizer que qualquer uma de outras nossas versões teria sido melhor ou pior. Essas vidas estão acontecendo, é verdade, mas você está acontecendo também, e é nesse acontecimento que temos que nos concentrar. Quando você perde o seu olhar da vida do hoje e você fica imaginando as 1000 possibilidades que sua vida poderia ter caminhado, você percebe o quanto você desfoca do contato com essa vida no hoje.
E quando você desfoca do seu hoje, você não tem, assim, comportamentos para você mudar. Você não tem força para você olhar aquilo que está ruim e tentar melhorar, e tentar moldar, e tentar aperfeiçoar. Por isso, lembre-se, se você está num lugar que hoje você não gosta, não olhe para as decisões que você deixou de tomar e fique ali se culpando por aquilo que você não fez. Você ainda tem uma vida inteira pela frente, você pode mudar. Você tem esse espaço para mudança. E aqui fica meu convite: se caso for difícil essa mudança para você fazer sozinho, busque um acompanhamento. A terapia ela também tem essa função, a função de às vezes te ajudar a pensar nos primeiros passos para uma mudança na sua vida. Só não fique focando nas 1000 possibilidades de vida que você poderia ter se caso você tivesse tomado outras decisões. Há duas coisas essenciais que eu gostaria de deixar fixado para o vídeo de hoje. A primeira é realmente indicar essa leitura para você, porque vai ser um divisor de águas talvez na sua vida. Posso eu estar enganada, talvez fez muito sentido para mim e não vai fazer tanto sentido para todas as pessoas, mas coloque esse livro na sua lista de leitura. E o segundo ponto é para que você pare de focar naquilo que foi e foque naquilo que você realmente tem controle, que é o seu hoje. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Eu espero realmente que esse vídeo seja útil para você e que te faça refletir. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!